Oi, minha gente, eu sou a Maria, arquiteta especialista em Feng Shui, e eu tô aqui para te falar como harmonizar a sua casa de forma rápida e descomplicada. Isso mesmo, eu vim aqui abrir o meu método exclusivo totalmente de graça para você. Então já pega o caderno e a caneta, ou se você preferir, grava a tela do seu celular para não perder nenhum detalhe, beleza? O Feng Shui é uma técnica que nos promete trazer prosperidade e harmonia para nossa casa e para nossa vida. E eu sei que você, quando teve contato com esse conhecimento, logo se interessou em arrumar tudo aí na sua casa de uma forma quase compulsória, né? Provavelmente porque existe um problema hoje tirando o seu sono, que você deseja muito resolver através do Feng Shui. Pode ser um conflito familiar, uma questão a ser resolvida na sua vida amorosa ou problemas financeiros que te perseguem todos os meses. E você tá certa, o Feng Shui pode sim te ajudar com isso. Porque a raiz desse problema mora aí na sua casa, juntinho com você. Você já deve ter percebido que o estado da sua casa influencia diretamente o seu emocional. E da mesma forma, o seu emocional influencia a dinâmica da sua casa. É justamente daí que vem aquela necessidade de arrumar o nosso ambiente para poder trabalhar, por exemplo, ou organizar o nosso quarto para a gente descansar melhor. Eu mesma tenho uma amiga que na época da faculdade só conseguia concluir os projetos de arquitetura quando arrumava o guarda-roupa, né? Quando arrumava, colocava ordem no armário dela, porque assim as ideias fluíam melhor. E naquele tempo a gente não sabia, mas hoje eu sei que isso é Feng Shui, porque Feng Shui é essa conexão do nosso ambiente com o nosso estado emocional. Mas eu não tô aqui para te dizer que arrumar a sua casa vai resolver os seus problemas, ou que você tem que pendurar um baguá na sua porta de entrada, por exemplo, ou que a solução é colocar um espelho atrás do seu fogão, nem muito menos que o banheiro é o vilão da sua casa. Porque de verdade, você não precisa de nada disso. Eu estou aqui para te dizer que eu desenvolvi uma fórmula que vai resolver esse problema que está tirando o seu sono, de uma forma simples e prática. Mas primeiro, eu vou te contar por que aplicar Feng Shui da maneira que você conhece não está funcionando. Eu tenho certeza que, assim como eu, você deve ter se encantado pelo Feng Shui logo de início, né? Começou a seguir vários profissionais, assistir vários vídeos, aplicar todas as dicas que você achou na internet e percebeu que existem muitas regras. E isso era o que mais me incomodava no Feng Shui. A ideia de ter que seguir tantas regras. Começando pelo tal do destralhar, que eu realmente não gosto desse termo. Depois é um tal de muda a posição dos móveis, aí a gente fica preocupada porque a posição da cama ou do fogão não tem como mudar, a depender de como é a sua planta, né? Planta abaixo da sua casa. Quem mora de aluguel, por exemplo, muitas vezes não consegue fazer a maioria das alterações, das regrinhas do Feng Shui que a gente conhece. Mas será que precisa mesmo desse monte de regras? Quando eu me aprofundei no Feng Shui, eu percebi que não precisa. Aliás, eu percebi que no Feng Shui não existem regras. Mas veja bem, é claro que ao realizar essas ações na sua casa, você até sente uma melhoria momentânea ali na energia, mas os seus problemas continuam aí. A sua situação financeira cada vez mais caótica, a sua vida amorosa desmoronando e a sua vida profissional parece que não tem nada a ver com o que você sonhou. E como se não bastasse, logo vem a culpa por não conseguir manter a sua casa impecável, limpa e arrumada o tempo todo, ou por não saber muito bem como é que aplica o tal baguá na sua planta baixa, ou ainda por não conseguir destralhar, entre aspas, a sua casa efetivamente, como tá lá escritinho na regra. Eu sei que você até tenta remover alguns objetos, se livra deles, mas em pouco tempo já tem novas coisas acumulando e você nem sabe direito como elas chegaram aí, né? E eu vou te dizer por que isso acontece. Porque para fazer a diferença na energia da sua casa e da sua vida de verdade, você tem que ir além do Feng Shui de revista, meu amor. E entender que a arrumação não é harmonização, que o caos também é parte da natureza. E a sua casa é um organismo vivo. Não é uma vitrine que fica impecável o tempo todo. E principalmente, que destralhar não existe. Porque na sua casa não tem tralhas. Tudo que existe na sua casa tem um valor emocional.
E quando você retira um desses objetos, sem entender o simbolismo dele, sem olhar para as emoções que ele te causa, acaba colocando o outro no lugar para suprir aquela falta. Isso tudo gera na sua casa, na sua vida, um círculo vicioso, ou seja, um padrão que se repete. E aí vem a sensação de estagnação. Você sente que não consegue avançar, que a sua vida não anda, que volta sempre para o ponto inicial das diferentes áreas da sua vida, não havendo assim alterações e nem desenvolvimento. E foi pensando nisso que eu criei um método exclusivo e sem regras para equilibrar a energia da sua casa e você finalmente sair dessa estagnação, desse platô e avançar. E o melhor, de forma simples e prática. Assim é a minha nova consultoria Fórmula da Casa Harmonizada. Uma fórmula com 3 passos. Isso mesmo, 3 passos para você seguir e gerar movimento na sua vida, sair de uma vez por todas desse platô, dessa estagnação. O primeiro passo a seguir é identificar qual é a área mais urgente da sua vida no momento. E aqui você vai aprender a importância de dar um passo de cada vez. É claro que muitas vezes existe mais de uma área em desequilíbrio na sua casa e na sua vida, mas existe uma que é a raiz desse desequilíbrio. Existe uma área que está gerando essa estagnação. E é nela que a gente vai atuar primeiro. O segundo passo é entender o significado emocional dessa área para você. Se você chega para mim e fala, olha Maria, eu tô em desequilíbrio, sim, eu tô sentindo uma estagnação na área da prosperidade. Mas o que é a prosperidade para você? É muito comum a gente confundir a prosperidade com dinheiro, com recursos financeiros. Mas a prosperidade é a colheita do fruto. É a sensação que nós temos de estar avançando os nossos sonhos, os nossos desejos. E você não necessariamente precisa de dinheiro para isso. Outra coisa bem comum nesse passo é achar que a prosperidade, por exemplo, é a raiz do desequilíbrio da sua casa. Mas a prosperidade não pode ser a raiz do desequilíbrio da sua casa, porque ela é um setor sintoma, assim como o sucesso. Prosperidade e sucesso, 2 setores sintomas. Eles sofrem o desequilíbrio vindo de outras áreas. Por isso que essas fórmulas milagrosas de aplicar Feng Shui para obter prosperidade raramente funcionam, porque não estão destinadas a atuar na raiz da questão, e sim em um sintoma, como quando você toma um remédio para dor de cabeça. Você está tratando o sintoma, é claro que pode passar momentaneamente, mas se a raiz do problema continuar existindo, a sua dor de cabeça vai continuar existindo também, ela vai e volta. Por isso o ideal é procurar um médico para entender qual é a causa da dor de cabeça, certo? É assim que a gente vai entender as áreas da vida do Feng Shui. E o terceiro passo para dar movimento à sua vida com Feng Shui, simples, sem regras, é dar uma intenção para o ambiente onde está recaindo aquela área da vida. Dar uma intenção é importante porque se eu quero traçar um caminho, planejar algo na minha vida, eu tenho que saber onde eu quero chegar. É isso que a gente faz quando dá intenção. Eu falo para o ambiente o que é que eu espero dele. Claro, dentro da energética que ele pode me proporcionar. Cada ambiente vai ter a sua energética. Mas colocar uma intenção nesse ambiente é falar para minha casa exatamente o que eu espero daquele setor, daquele ambiente. E ela me responde. Agora que você entendeu as etapas, eu vou te ensinar como aplicar as 4 ferramentas utilizadas dentro da consultoria Fórmula da Casa Harmonizada. Essas 4 ferramentas é que vão proporcionar o nosso avanço em cada um desses 3 passos. E eu de verdade, de todo o coração, te convido a colocar essas ferramentas em ação na sua vida agora mesmo. Presta atenção, anota essas ferramentas porque elas serão um passaporte para você sair dessa estagnação e dar movimento à sua vida. Se você preferir, use um aplicativo e grava a tela do seu celular para não perder nenhum detalhe. Porque eu realmente não sei até quando esse vídeo vai ficar no ar. Essas 4 ferramentas foram desenvolvidas nas minhas consultorias de Feng Shui, onde eu encontrei pessoas realmente desesperadas. Inclusive, pessoas que já tinham aplicado Feng Shui por conta própria, usando dicas da internet, ou que já haviam contratado profissionais mesmo, para aplicar o Feng Shui nas suas casas. E aí eu te pergunto, por que não deu certo?
porque foram aplicadas regras superficiais, sem aprofundamento real dos conceitos do Feng Shui. Atualmente, essas 4 ferramentas que eu vou apresentar para você agora são utilizadas na minha consultoria individual Fórmula da Casa Harmonizada. Nessa consultoria, nós trabalhamos juntas o aprofundamento dos conceitos apresentados aqui nessa aula. Se você já está com a caneta e o papel na mão, vamos embora. Primeira ferramenta, diagnóstico. O primeiro passo para você aplicar Feng Shui sem regras na sua casa é ter coragem para olhar a situação atual. Não tem jeito. A gente sabe o que tem que fazer, né? Mas não faz. A gente sabe que precisa organizar melhor o nosso quarto para poder descansar, mas a gente não olha para o que deve sair dele, o que deve ficar. Ao invés disso, jogamos tudo no armário e trancamos bem a porta. Aqui a pergunta-chave é como? Como eu estou? Como está a minha casa? Aí você vai ver que a sua casa é o seu autorretrato e que o que acontece com você também acontece com ela. Identificando a área mais caótica da sua vida, você identifica onde está o caos dentro de você. Até porque se há bagunça no exterior, é um sinal que seu interior também está bagunçado. Segunda ferramenta, desconstrução. Desconstrua os conceitos que mostram a sua casa como algo negativo. Então, nada de ficar dizendo que o banheiro é o vilão da sua casa, que o seu quarto tem formato de machadinho, que você tem um quartinho da bagunça na sua casa. Pare de dar lugar para bagunça dentro da sua casa. Imagina um quarto todo para ela. Termos como destralhar, que a gente já falou aqui, porque a sua casa, como eu te falei, não tem tralhas, meu amor. O que existe na sua casa são objetos que guardam para você um valor emocional. E você guarda para acessar depois. Quando são boas emoções, você se sente bem quando vê aquele objeto. Mas quando não são tão boas, aí você se sente mal. A pergunta-chave dessa ferramenta é o quê? O que cada objeto e cada ambiente da minha casa significa para mim? Terceira ferramenta, movimento. É hora de agir, mas por onde começar? O diagnóstico e a desconstrução deixaram muitas informações sobre a nossa situação e a situação da nossa casa. Porém, quando eu vou me movimentar para subir uma escada, por exemplo, eu faço isso com atenção e um degrau por vez, certo? Caso contrário, eu corro o risco de me desequilibrar, me atrapalhar e cair, né? Me machucar. Da mesma forma, se eu optar por movimentar todas as áreas da minha vida, eu vou dispersar a energia e perder o meu foco. A pergunta-chave dessa ferramenta é onde? Onde eu vou dar o meu primeiro passo? Qual é a minha maior urgência nesse momento? Qual é a área da minha vida que, quando não está em equilíbrio, afeta o meu emocional? Veja bem, essa área é a raiz do seu problema. Quarta e última ferramenta, transmutação. Agora que eu sei qual é a área da minha vida que realmente me tira ali do eixo, do equilíbrio emocional, eu vou transmutar as energias que não estão tão boas. Isso significa que eu devo ver esse processo como um meio e não como um fim, pois a energia ela está sempre se movimentando. A área da vida que está afetando o seu equilíbrio emocional também afeta a energia da sua casa. E para corrigir isso, você precisa localizar o ambiente da sua casa que representa essa área. E quando você achar esse ambiente, você aplica as 4 ferramentas que eu te ensinei agora. Sempre se perguntando como está esse ambiente. O que eu devo desconstruir com relação a esse ambiente? Qual será o meu primeiro passo? Onde eu vou movimentar essas energias? E principalmente, o que eu quero inserir nesse ambiente para representar essa mudança de pensamento e de energia? E foi justamente para te conduzir nesse processo que eu criei a consultoria Fórmula da Casa Harmonizada. É nesse método que eu confio, que eu acredito, e é esse método que eu pratico hoje na minha casa e na minha vida. Com tudo isso que eu te falei aqui, você já consegue aplicar o Feng Shui sem regras na sua vida também. E se fizer sentido para você mergulhar nessa fórmula, aplicar essas ferramentas na sua vida, na sua casa, hoje mesmo, clica no link que está aqui embaixo e vem falar diretamente comigo. A consultoria Fórmula da Casa Harmonizada está nascendo hoje e conta com 2 encontros, onde você vai aprender a aplicar Feng Shui sem regras para sair da estagnação e movimentar a sua vida. E tudo isso de uma forma rápida e descomplicada.
Além disso, você recebe um relatório completo com tudo que você precisa saber sobre essa técnica incrível que é o Feng Shui. E a surpresa não para por aí. Hoje eu vou te dar um presente, um super desconto para você iniciar o seu ano novo com o pé direito, deixando para trás toda a estagnação que estava travando a sua vida em 2022. Você pode adquirir hoje a consultoria Fórmula da Casa Harmonizada, que em breve custará R$ 638 por apenas 10 vezes de R$ 42. Mas corre, porque realmente eu não sei até quando eu vou conseguir manter esse preço. Agora é com você. Arregaça essas mangas, coloca essa aula em prática na sua vida e venha conhecer a Fórmula da Casa Harmonizada por dentro. Eu tô te esperando do lado de cá.